A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Lisboa, transformando o empedrado em um espelho traiçoeiro onde cada passo de João era uma aposta contra o destino. Ele havia fugido de Évora na calada da noite, o coração apertado por segredos que nem ele próprio ousava nomear, e agora, perdido no labirinto de Alfama, sentia o peso de uma cidade que devorava os desavisados. De repente, um trovão rasgou o céu, e uma mão invisível pareceu empurrá-lo para dentro de um beco escuro, onde uma sombra familiar emergiu da penumbra, sussurrando um nome que ele não ouvia há 10 anos, João. João congelou, o guarda-chuva improvisado de jornal rasgado escorrendo água pelos ombros. Aquela voz, grave e levemente rouca, ecoava como um fragmento de infância roubado pelo tempo. Ele ergueu os olhos, e ali estava Miguel, o amigo de infância que outrora dividira com ele tardes inteiras correndo pelos campos de uvas em Évora, sonhando com aventuras além das vinhas infinitas. Mas o Miguel de agora era um homem esculpido pela vida urbana, alto, de ombros largos sob um casaco de lã escuro, os cabelos negros cortados curtos e um olhar que misturava surpresa com algo mais profundo, quase doloroso. És tu mesmo? Murmurou Miguel, estendendo a mão como se temesse que João se dissolvesse na chuva. Naquele instante, o mundo parou, e João soube que o reencontro não era acaso, mas o início de uma tempestade que varreria todos os muros que ele erguera ao redor de seu coração. Os dois se abrigaram em um café apertado na esquina do beco, o aroma de pastéis de nata e café forte preenchendo o ar úmido. João tremia não só pelo frio, mas pela avalanche de memórias que Miguel desenterrara com uma simples pergunta. O que fazes aqui, sozinho nessa tempestade? Indagou Miguel, servindo-lhe uma chávena fumegante. João hesitou, os dedos entrelaçados na porcelana quente. Ele viera para Lisboa fugindo de si mesmo, de um pai que o olhava com olhos de julgamento velado, de uma mãe que sussurrava orações pela cura, de um filho que amava de forma errada aos olhos da aldeia. Aos 22 anos, João era um jovem gay preso entre o silêncio opressivo do interior e o rumor anónimo da capital, carregando uma mala com poucas roupas e um diário repleto de versos não lidos. Perdi-me, confessou por fim, a voz baixa como um segredo. Na cidade. E em mim. Miguel assentiu devagar, como se compreendesse camadas além das palavras. Ele havia mudado tanto. O garoto magro e risonho de Évora agora gerenciava uma pequena galeria de arte no Chiado, um espaço dedicado a artistas emergentes que desafiavam convenções, inclusive as de gênero e orientação. Mas por trás do sorriso confiante, havia cicatrizes. Miguel contara a João, em sussurros entre golos de café, sobre o ano em que quase sucumbira à pressão familiar, fingindo um noivado com uma prima distante para calar as línguas afiadas da família conservadora. Eu fugi também, admitiu, os olhos fixos na janela onde a chuva tamborilava como um código Morse de arrependimentos. Mas Lisboa me ensinou que fugir não é o fim, é o começo de lutar pelo que se é. Enquanto a tempestade amainava lá fora, uma cumplicidade antiga renascia entre eles, tecida com risadas tímidas sobre brincadeiras de infância, como a vez em que roubaram uvas do vinhedo do avô e se esconderam no celeiro, jurando eterna amizade. João sentiu um calor se espalhar pelo peito, um misto de nostalgia e algo novo, perigoso, atração. Miguel, com sua presença sólida, era o oposto do caos interno de João, calmo, mas com uma intensidade que o fazia questionar se o destino os reunira para curar feridas ou abrir novas. Ao saírem do café, o sol poente tingia as ruas de laranja, e Miguel insistiu em levá-lo até um albergue próximo. Fica comigo esta noite, disse, casual, mas com um brilho nos olhos que traía o convite. João aceitou, o coração acelerado, sem saber que aquela decisão o lançaria em um redemoinho de emoções onde o passado e o futuro colidiriam como ondas no Tejo. Na manhã seguinte, o quarto de hóspedes na casa de Miguel, um apartamento modesto no bairro alto com paredes cobertas de quadros abstratos, acordou João com o som de pássaros e o cheiro de pão fresco. Ele se esgueirou para a cozinha, onde encontrou Miguel preparando o pequeno almoço, cantarolando uma fado melancólica baixinho. Bom dia, perdido, brincou Miguel, virando-se com um prato de ovos mexidos e queijo da serra. João sorriu, mas uma sombra pairou quando seu telefone vibrou. Uma mensagem da mãe, cheia de preocupação velada e perguntas sobre quando voltas para casa, filho. Ele silenciou o aparelho, mas o peso da família, com seu catolicismo rígido e tradições que sufocavam diferenças, apertou seu peito. Miguel percebeu. Quer falar sobre isso? Perguntou, sentando-se à mesa de madeira gasta. O que se seguiu foi uma conversa que durou horas, entre o café esfriando e o sol subindo alto. João abriu-se como nunca, sobre os olhares desviados na escola de Évora, os sussurros de maricas nos mercados, e o amor não correspondido por um colega de turma que o deixara com o coração em farrapos. Miguel ouvia, os punhos cerrados sob a mesa, revelando sua própria jornada. Eu me casei uma vez, por um ano, confessou, a voz embargada. Com uma mulher que eu respeitava, mas não amava. Foi para provar a mim mesmo que podia ser normal. Mas o vazio. O vazio me consumiu. Seus olhos se encontraram, e por um instante,
o ar crepitou com o não dito, uma faísca de desejo mútuo, contida pela fragilidade do reencontro. Miguel era bissexual, ele admitiu, lutando contra a culpa herdada de uma educação que via o amor como um pecado seletivo. A tarde os levou para as ruas, uma caminhada sem destino que os uniu mais. Passaram pelo castelo de São Jorge, onde o vento do Atlântico carregava ecos de histórias antigas de amores proibidos. Miguel apontou para uma vista panorâmica da cidade. Olha, João. Lisboa não julga, ela acolhe os fragmentos. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema de um curador da galeria, convocando Miguel para uma exposição urgente. Vem comigo, convidou. A galeria era um oásis de cores e formas ousadas, com obras que retratavam corpos entrelaçados em tons de rebeldia, um espaço onde a comunidade GLBT se reunia em segredo, trocando olhares cúmplices. Ali, João encontrou um vislumbre de pertencimento, conversando com artistas que compartilhavam tatuagens de arco-íris escondidas e histórias de coming out dolorosos. No entanto, o primeiro conflito surgiu sutilmente. Durante o coquetel, um homem mais velho, um colecionador conservador com sotaque do Porto, aproximou-se de Miguel com um braço possessivo ao redor de sua cintura. Meu caro, esta exposição é provocativa demais, riu o homem, mas seus olhos varreram João com desdém. Miguel se desvencilhou educadamente, mas João sentiu o ciúme corroer, não só pela proximidade, mas pela dúvida, seria Miguel livre o suficiente para o que crescia entre eles. Naquela noite, de volta ao apartamento, o silêncio entre eles era carregado. Ele é só um cliente, explicou Miguel, mas João, ferido por memórias de rejeições passadas, retrucou, e eu? Sou só um fantasma do passado que apareceu na chuva. As palavras pairaram, e Miguel, em vez de defender-se, puxou João para um abraço apertado, murmurando, não, és o que me faz lembrar porque lutei para ser eu mesmo. Foi o primeiro toque que durou além do necessário, um bálsamo para almas machucadas. Dias se transformaram em semanas, e o que começara como um reencontro casual evoluiu para uma rotina íntima, tecida com passeios pelo Tejo ao pôr do sol e noites de conversas profundas sobre sonhos adiados. João encontrou emprego temporário como assistente na galeria, organizando eventos que celebravam a diversidade, leituras de poesia queer, workshops de autoaceitação. Miguel o incentivava, orgulhoso de ver o amigo florescer, mas sombras pairavam. A família de João, alertada por uma carta não enviada que ele deixara em Évora, começou a ligar insistentemente. Volta, filho. Aqui é teu lugar. Esquece essas tolices da cidade grande, implorava o pai, a voz rouca de vinho e tradição. João desligava, mas cada chamada era uma rachadura em sua determinação. Miguel, por sua vez, enfrentava seu próprio fantasma, o ex-marido, Ricardo, um homem charmoso mas controlador que reaparecera via mensagem, propondo uma conversa para o bem comum. Ricardo era o epítome da fachada perfeita, um advogado bem-sucedido que usara o casamento com Miguel para mascarar sua bissexualidade, mas que agora, divorciado, via no ex uma âncora para sua instabilidade emocional. Ele não te merece, confidenciou João a Miguel durante uma caminhada noturna pela Baixa, mas as palavras saíram carregadas de insegurança. Miguel parou sob um lampião antigo, virando-se para ele. E tu? Mereces alguém que te veja inteiro, sem medos. O beijo que se seguiu foi inevitável, suave, hesitante, sob a luz amarelada, selando uma promessa silenciosa. Mas o beijo trouxe não só a alegria, mas o terror do real, e se o mundo os separasse novamente? O clímax começou a se formar quando Ricardo invadiu a galeria durante uma exposição especial sobre identidades fluídas. Ele chegara de terno impecável, o sorriso falso como uma máscara de carnaval, e confrontou Miguel em particular. Estás desperdiçando teu talento com esses excêntricos, sibilou, lançando um olhar venenoso para João, que organizava catálogos ali perto. Miguel o dispensou, mas Ricardo não desistiu, espalhou rumores sutis entre os círculos artísticos, insinuando que Miguel era instável, um homem que jogava dos dois lados e arrastava outros para o abismo. A galeria, que outrora pulsava com vida, agora sussurrava julgamentos. João, sensível às críticas, começou a se retrair, questionando se seu amor por Miguel era uma fraqueza ou uma força. A tensão explodiu em uma noite chuvosa, e quando o reencontro inicial. João, após uma briga com Miguel sobre a presença persistente de Ricardo, ele te manipula, e tu deixas. Fugiu para as ruas de Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos se erguia como um monumento a pecados perdoados. Lá, sob a arcada gótica, ele chorou pela primeira vez em meses, o peso da KYTH familiar misturando-se ao medo de perder o único homem que o via de verdade. Miguel o encontrou horas depois, encharcado e desesperado, guiado por um instinto que transcendia a lógica. Eu escolho tu, declarou Miguel, ajoelhando-se na poça d'água, as mãos segurando as de João. Ricardo é o passado que eu enterrei. Tu és o futuro que eu quero construir, apesar de tudo. Mas o destino,
cruel em sua ironia, reservava uma reviravolta. No dia seguinte, durante uma visita surpresa da mãe de João a Lisboa, alertada por um vizinho sobre rumores, ela os flagrou em um café, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. O choque foi imediato. O que é isto, João? Com o homem. Em nome de Deus. A cena atraiu olhares curiosos, e Ricardo, que espreitava nas sombras, usou o momento para vazar fotos anónimas para um blog conservador local, inflamando uma onda de ódio online. A galeria recebeu ameaças, e Miguel enfrentou a família própria, que o deserdou verbalmente por trair as raízes. João, devastado, propôs fugir juntos para o Algarve, mas Miguel recusou, fugir de novo. Não. Vamos enfrentar. O alto tranco veio na forma de uma manifestação improvisada na Praça do Comércio, organizada pela comunidade GLBT em resposta ao escândalo. Centenas se reuniram, bandeiras arco-íris tremulando ao vento do Tejo, cantando hinos de resistência. João e Miguel subiram ao palanque improvisado, mãos unidas, e compartilharam suas histórias, não como vítimas, mas como sobreviventes. A multidão rugiu em apoio, e ali, sob o céu aberto de Lisboa, eles beijaram-se publicamente pela primeira vez, um ato de desafio que silenciou os átaros e fortaleceu laços. A mãe de João, assistindo de longe, aproximou-se hesitante no final, lágrimas nos olhos. Eu não entendo. Mas te amo, filho. Isso basta. Foi o perdão parcial, o primeiro passo para a cura. Meses depois, a galeria renasceu mais forte, com uma exposição dedicada a amores invisíveis, inspirada em suas jornadas. João, agora curador assistente, encontrara não só amor, mas propósito. Miguel, livre das sombras de Ricardo, propôs uma viagem de volta a Évora, não para fugir, mas para confrontar as raízes. Caminhando pelas vinhas onde brincavam crianças, eles plantaram uma muda de oliveira, simbolizando raízes novas. Perdi-me na cidade, refletiu João, encostado no ombro de Miguel, mas encontrei-te. E nisso, me achei. O sol poente banhava-os em ouro, e o futuro, pela primeira vez, parecia um horizonte sem tempestades. O sol de verão filtrava-se pelas persianas entreabertas do apartamento no Bairro Alto, lançando listras douradas sobre o chão de azulejos gastos. João acordava devagar, o corpo ainda pesado do sono reparador que só Miguel lhe proporcionava, um sono sem pesadelos, sem o eco de julgamentos familiares. Ao seu lado, Miguel ressonava suavemente, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, um braço possessivo ao redor da cintura de João. Era uma cena doméstica, quase banal, mas para João, aos 23 anos agora, representava uma vitória conquistada a duras penas. 6 meses haviam-se passado desde o reencontro na chuva, e Lisboa, outrora um labirinto hostil, tornara-se um lar compartilhado. Mas a paz era frágil, como as fachadas barrocas da cidade que escondiam rachaduras profundas. Naquela manhã, enquanto preparava o pequeno almoço, torradas com manteiga de alentejo e café de pastilhas, o telefone de Miguel vibrou insistentemente. Era o curador da galeria, voz agitada. Miguel, precisamos de ti agora. O patrocinador principal cancelou por causa daqueles boatos antigos. Diz que a exposição que era arriscada para a imagem dele. Miguel praguejou baixinho, o maxilar tenso. João observava, o estômago revirando. Os ecos do escândalo com Ricardo ainda reverberavam, embora a manifestação na Praça do Comércio tivesse virado o jogo, vestígios de preconceito persistiam, como ervas daninhas em um jardim bem cuidado. Não te preocupes, disse Miguel, forçando um sorriso ao beijar a testa de João. Eu resolvo. Tu ficas e descansas. Mas João não podia ficar parado. Ele acompanhou Miguel à galeria, um espaço agora expandido com paredes de vidro que deixavam entrar a luz do chiado. Ali, entre telas que pulsavam com cores vivas e formas que desafiavam normas, João sentia-se vivo. Seu papel como assistente evoluíra para algo mais. Ele agora ajudava a selecionar artistas, priorizando vozes marginalizadas, uma poeta trans de Coimbra, um pintor gay do Porto cujas obras retratavam o isolamento emocional com traços crus e belos. O dia transcorreu em reuniões tensas, com Miguel negociando furiosamente para salvar o financiamento. João, nos bastidores, ouviu fragmentos de conversa que o gelaram. O patrocinador, um industrial conservador de família vinícola, mencionara valores tradicionais como motivo para recuar. Era o mesmo veneno que envenenara a infância de João em Évora, onde vinhedos representavam não só sustento, mas correntes invisíveis de expectativa. Quando o curador saiu para uma pausa, João confrontou Miguel no escritório apertado, cheio de catálogos amontoados. Não cedas a eles, implorou, a voz trêmula. Isso é exatamente o que Ricardo queria, nos fazer duvidar. Miguel se encostou à mesa, esfregando as têmporas. Não é tão simples, amor. A galeria é o nosso sonho, mas sem fundos, ela fecha. E tu?
Tu precisas de estabilidade aqui, longe daquela família que ainda te puxa para trás. A menção à família de João abriu uma ferida fresca. Sua mãe, após o coming out forçado, enviara cartas esporádicas, algumas com amor hesitante, outras com trechos de sermões paroquiais sobre a redenção. O pai permanecia em silêncio, um muro de orgulho ferido. João sentia o puxão constante, como marés que ameaçavam arrastá-lo de volta ao interior. A reviravolta veio à tarde, quando uma artista convidada, uma mulher lésbica de Setúbal chamada Ana, chegou para uma prévia da exposição. Ela era fogo encarnado, cabelos curtos tingidos de roxo, tatuagens de flores entrelaçadas com símbolos de orgulho, e uma energia que preenchia o espaço. Eu ouvi sobre o cancelamento, disse ela, direta, enquanto desempacotava suas esculturas de argila, formas abstratas de corpos entrelaçados, evocando união apesar da fragilidade. Deixem comigo. Tenho contatos em uma fundação progressista em Faro. Mas só se prometerem que esta exposição não se curva ao medo. Miguel trocou um olhar com João, e algo se acendeu, esperança, misturada à gratidão por aliados inesperados. Ana não era só uma salvadora, ela se tornou uma ponte para o mundo mais amplo da comunidade. Naquela noite, os três saíram para um bar escondido no cais do Sodré, um antro de fado que eram de vozes roucas cantavam amores não ditos. Sob as luzes baixas e o som de guitarras portuguesas, João dançou pela primeira vez sem vergonha, os braços ao redor de Miguel, enquanto Ana contava histórias de sua própria jornada, um casamento arranjado evitado por pouco, uma família que a deserdara, mas que, anos depois, buscara a reconciliação em lágrimas. O amor vence quando paramos de pedir permissão, disse ela, erguendo uma taça de vinho verde. Mas o conflito interno de João fervia. De volta ao apartamento, sozinho enquanto Miguel finalizava papéis, ele folheou o diário antigo, parando em uma entrada de Évora. Miguel ri como o sol, mas e se ele soubesse quem eu sou de verdade? Eu o perderia. Agora, com o amor florescido, o medo era diferente, medo de que a felicidade fosse ilusória, uma bolha prestes a estourar. Ele ligou para a mãe, voz baixa no escuro. Mãe, eu sou feliz aqui. Com ele. Podes tentar entender. Do outro lado, um suspiro longo. Eu rezo por ti, João. Mas o teu pai? Ele está doente. Volta, nem que seja por um dia. O pedido era uma âncora, puxando-o para o passado. No dia seguinte, a galeria pulsava com preparativos para a nova exposição, agora financiada pela Fundação Diana. Artistas chegavam de todo o país, trazendo não só obras, mas histórias. Um jovem de Braga que pintava retratos de casais do mesmo sexo em tons pastéis, desafiando a homofobia rural, uma dupla de Faro que criava instalações interativas sobre fluidez de gênero. João coordenava tudo com eficiência recém-descoberta, mas seu coração estava dividido. Miguel notou a distração durante o almoço em uma tasca próxima, servindo bacalhau à brás. O que te atormenta? Perguntou, limpando molho do queixo de João com o polegar, um gesto terno que sempre o desarmava. Évora chama, admitiu João. Pai está mal, sinto que os abandona ao escolher isto, nós. Miguel ficou em silêncio, mastigando devagar. Então vai. Mas não sozinho. Eu vou contigo. A proposta era um risco, enfrentar as raízes juntos, expondo o amor ao escrutínio da família conservadora. João hesitou, mas o olhar de Miguel, firme, amoroso, decidiu por ele. Eles marcaram a viagem para o fim de semana, uma jornada de trem que serpenteava pelo Alentejo, terras de cortiça e sobreiros centenários. A viagem foi um interlúdio de calmaria tensa. No vagão, mãos entrelaçadas sob o cobertor, eles falaram de futuros hipotéticos, uma casa própria em Lisboa, talvez uma adoção distante, viagens a Porto para ver o Douro florido. Mas ao descerem na estação de Évora, o ar seco e poeirento os recebeu como um soco. A casa familiar era a mesma, paredes caiadas, treliças de era, e o cheiro de ensopado de grão cozinhando. A mãe abraçou João com força, olhos vermelhos, mas congelou ao ver Miguel atrás. Ele veio ajudar, gaguejou João. O pai, de cama com febre alta, murmurou um obrigado fraco, mas seus olhos, mesmo doentes, carregavam julgamento. Os dias em Évora foram uma prova de fogo. Miguel ajudava nas tarefas da casa, colhendo uvas nos vinhedos vizinhos, conversando com a mãe sobre a arte em voz baixa, ganhando terreno devagar. João, ao lado do pai, ouvia confissões roucas: eu fui duro contigo, filho. Medo do que não entendo. Era um perdão parcial, mas suficiente para curar. Uma noite, sob as estrelas do Alentejo, Miguel e João caminharam até o celeiro da infância. Lembras? Perguntou Miguel, encostando-se à madeira velha. Aqui juramos ser heróis. João riu, puxando-o para perto. Somos, agora. Juntos. O beijo ali, sob o luar,
foi uma afirmação, de amor, de resiliência. De volta a Lisboa, fortalecidos, eles enfrentaram uma surpresa. Ana anunciara uma turnê da exposição para o Porto, convidando-os como curadores. Era uma oportunidade de espalhar a mensagem, mas também um teste para o relacionamento. No trem norte, discussões surgiram, João temia a exposição pública renovada, Miguel ansiava por impacto. Não podemos nos esconder para sempre, argumentou Miguel. Mas e se nos machucarem de novo, rebateu João. A tensão culminou em um quarto de hotel no Ribeira, onde lágrimas e abraços reconstruíram pontes. A turnê foi um sucesso, com multidões em igrejas reconvertidas aplaudindo obras que espelhavam suas lutas. Em uma noite, um jornalista conservador confrontou-os. Isto promove desordem moral. Miguel, microfone em punho, respondeu, promove humanidade. João, ao lado, sentiu o orgulho transbordar. De volta ao sul, o amor deles era mais profundo, temperado por provações. Outono chegava a Lisboa com um manto de folhas avermelhadas caindo das árvores do Jardim da Estrela, e com ele, uma calmaria enganosa para João e Miguel. A exposição itinerante havia retornado triunfante, enchendo as arcas da galeria e consolidando sua reputação como farol da diversidade. João, agora com 24 anos, sentia-se enraizado, não mais o jovem perdido na chuva, mas um homem com visão, sonhando em abrir um café cultural adjacente à galeria, um espaço para conversas que era sobre vinhos alentejanos e poesias de Sofia de Melo Brainer. Miguel, aos 27, expandia horizontes, convidando artistas internacionais para residências. Mas o equilíbrio era precário. Uma carta chegou de Évora, o pai de João, recuperado mas reflexivo, convidava-os para o Natal, traz o teu amigo, se quiseres. Era um gesto de aceitação tímida, mas carregado de expectativa. João mostrou a carta a Miguel durante um piquenique no Parque Eduardo VII, o vento atlântico agitando o xadrez às riscas. É progresso, disse Miguel, mastigando uma sanduíche de presunto. Mas e se for uma armadilha? Ele ainda reza por conversão. João riu amargamente, mas no fundo, ansiava por cura familiar. A rotina diária tecia sua teia de afeto, manhãs de mercado na Ribeira, onde escolhiam figos maduros e queijos frescos, tardes na galeria, mãos roçando ao pendurar quadros, noites de fado em casas escondidas, onde João sussurrava letras antigas no ouvido de Miguel. Era amor maduro, profundo, mas não imune a rachaduras. Ana, agora amiga próxima, notava as tensões sutis. Vocês brilham juntos, disse ela uma tarde, ajudando a catalogar novas doações. Mas o amor precisa de ar, não sufoquem um ao outro com medos não ditos. Suas palavras ecoaram quando Ricardo reapareceu, não como ameaça, mas como sombra, uma mensagem neutra, pedindo perdão pelo passado, anexando um cheque para a galeria, em nome de velhos tempos. Miguel mostrou a mensagem a João imediatamente, honrando a transparência que os salvara antes. Eu disse não, afirmou, mas João sentiu o ciúme antigo remexer. Porque ele ainda te procura. Somos fracos assim. A discussão que se seguiu foi a primeira grande desde Évora, vozes elevadas no apartamento, pratos intocados na mesa. Tu duvidas de mim porque duvidas de ti, explodiu Miguel. João saiu batendo a porta, vagando pelas ruas do Chiado até o amanhecer, o coração em tumulto. Ele parou em uma praça vazia, olhando para o céu estrelado, questionando se o amor valia o preço da vulnerabilidade. O amanhecer trouxe clareza. Miguel o encontrou em um banco do Rocio, olhos inchados de insonia. Perdão, murmurou João, caindo nos braços dele, eu vejo fantasmas onde há só passado. Eles caminharam de volta em silêncio cúmplice, parando em uma padaria para pastéis quentes, um ritual de reconciliação. Naquele dia, decidiram terapia conjunta com um conselheiro que era no Centro Comunitário de Lisboa, um espaço discreto com paredes pintadas de azul calmo e sessões que desenterravam camadas de trauma. O amor não é perfeito, disse o terapeuta, um homem de meia-idade com sotaque madeirense. É trabalho diário, como podar uma videira para que dê frutos doces. O Natal em Évora testou essa nova resiliência. O trem os levou através de planícies douradas, e a casa familiar os recebeu com um presépio maior que o usual, mas com uma cadeira extra à mesa. A mãe de João cozinhava furiosamente, bacalhau à consoada, rabanadas doces, os olhos desviando para as mãos unidas dos dois. O pai, mais magro mas firme, estendeu a mão a Miguel. Bem-vindo, rapaz. Ouvi falar da tua galeria. Talvez eu visite um dia. Era progresso árduo, pontuado por silêncios desconfortáveis e perguntas veladas sobre planos futuros. Na véspera, após a missa da meia-noite, o pai puxou João para o pátio. Eu errei, filho. Medo de te perder para o mundo. Mas vejo agora, o mundo te fez homem. Lágrimas caíram, e o abraço que se seguiu foi o bálsamo que João esperava. Miguel, por sua vez, enfrentou sua família via videochamada,
tios conservadores do Douro que o repreendavam por escolhas modernas, mas uma prima jovem, bissexual como ele, enviou uma mensagem de apoio: orgulho de ti, primo. Amo sem condições. De volta a Lisboa, o ano novo os encontrou no terraço do apartamento, fogos de artifício explodindo sobre o Tejo. É este ano de verdades, brindou Miguel com champanhe. João sorriu, mas uma surpresa aguardava: Ana anunciar a gravidez, pedindo que João fosse padrinho, um laço que o ancorava ainda mais à comunidade. A primavera trouxe florescimento e conflito renovado. A galeria planejava um festival de cinema que era, convidando diretores de todo Portugal. João coordenava logística, mas uma crítica anônima no jornal local, arte degenerada financiada por lobbies estrangeiros, reacendeu ódios. Ameaças online choveram, e um grupo conservador protestou na porta, cartazes com cruzes e slogans bíblicos. Miguel quis cancelar, mas João, fortalecido pela terapia, insistiu: deixemos que gritem. Nossa voz é mais alta. O festival procedeu, com filmes que tocavam almas, um documentário sobre amores rurais escondidos, uma ficção sobre coming out em famílias católicas. Durante a exibição de abertura, uma reviravolta: o pai de João apareceu na plateia, sozinho, rosto impassível. Após os créditos, ele se aproximou, voz baixa: bom trabalho, filho. Trouxe um vinho da nossa vinha para o coquetel. Era aceitação em garrafa, um gesto que fez João chorar nos bastidores. Miguel, vendo a cena, sussurrou: vês? O amor se espalha como videiras. Mas o clímax pessoal veio quando Ricardo confrontou Miguel nos jardins do festival. Tu mudaste, disse o ex, amargo. Mas eu também. Desejo-te bem. Era um adeus definitivo, libertando Miguel de correntes antigas. Verão os encontrou em férias no Algarve, praias de areia branca e mar turquesa. Ali, longe de Lisboa, eles sonharam abertamente: casamento civil, talvez, quando as leis se afinassem mais, uma vida de arte e afeto. Mas uma tempestade noturna trouxe medos à tona. João confessou o pavor de envelhecer diferente, Miguel admitiu a insegurança de não ser suficiente. Sob a chuva tropical, abraçados na varanda da cabana, prometeram: suficiente é o que somos juntos. De volta, o outono os desafiou com uma oferta: uma galeria maior em Porto, com Miguel como diretor. Vens? Perguntou. João hesitou: raízes em Lisboa, família em Évora. A decisão veio em uma caminhada pelo Tejo: sim. Mas só se formos nós dois. Era um salto, cheio de promessas e incertezas. O trem para o Porto serpenteava pelas curvas do Douro, vinhedos em terraços dourados desfilando pela janela como um tapete vivo. João e Miguel, sentados frente a frente, mãos entrelaçadas sobre a mesinha de fórmica, sentiam o peso da mudança. Aos 24 e 28 anos, respectivamente, eles partiam não como fugitivos, mas como pioneiros. A nova galeria no coração da Ribeira prometia ser um hub para a cena que era do Norte, um contraponto ao sul cosmopolita de Lisboa. É assustador, admitiu João, o olhar perdido nas colinas. Deixar tudo para trás. Miguel apertou sua mão. Não deixamos, levamos. Tu, eu, os sonhos. O apartamento no Porto era um loft reformado em um armazém antigo, com vigas expostas e janelas que emolduravam o rio caudaloso. Eles o encheram devagar: livros de poesia de Fernando Pessoa, quadros de artistas alentejanos, uma foto emoldurada do Natal em Évora. A galeria, batizada Raízes Invisíveis, abria em um mês, e os preparativos consumiam dias e noites. João assumira o marketing, criando campanhas que mesclavam arte com tradições nortenhas, exposições de tapeçarias que codificavam amores proibidos, performances de fado lésbico. Miguel curava, convidando talentos locais: um cineasta trans de Braga, uma escritora gay de Guimarães cujos contos ecoavam as brumas do Minho. A adaptação não foi suave. O Porto, com sua arquitetura granítica e mentalidade mais fechada, testava limites. No mercado do Bolhão, olhares curiosos seguiam o casal, em tascas de francesinha, sussurros sobre esses lisboetas modernos pairavam. João sentia saudades de Alfama, mas encontrava consolo em caminhadas pelo Clérigos, onde o sino ecoava como um chamado à perseverança. Uma noite, após uma reunião exaustiva com patrocinadores céticos, arte assim assusta os turistas, eles discutiram no loft. Talvez devêssemos voltar, sugeriu João, voz trêmula. Miguel, frustrado, rebateu: ou lutamos aqui, onde é mais duro. É onde mais importa. A reviravolta veio com a chegada de um novo aliado, Sofia, uma ativista local de 30 anos, lésbica e feroz, que dirigia um centro comunitário no Bonfim. Ela se aproximou da galeria com uma proposta: parceria para um festival de direitos GLBT, integrando arte e advocacy. Sofia era um furacão, cabelos cacheados, óculos redondos, tatuagens de punhos cerrados,
e sua energia infectou o casal. O Norte precisa de vozes como as vossas, disse ela em um café ribeirinho, servindo vinho do Douro. Juntos, planejaram eventos, painéis sobre interseccionalidade, com oradores de origens imigrantes, instalações que mapeavam histórias quer-portuenses ocultas. Mas o conflito familiar ressurgiu. A mãe de João ligou de Évora, voz preocupada, Porto. Tão longe. E o teu pai quer saber-se. Bem, se estás feliz. Era código para com ele. João a convidou para a abertura, um risco calculado. Miguel, lidando com sua própria família, um tio que cortara laços após o divórcio, recebeu uma carta inesperada da prima: estou vindo para o festival. Quero conhecer o homem que te salvou. Era um fio de esperança em uma tapeçaria tecida de ausências. A abertura da galeria foi um turbilhão. A Ribeira fervia com convidados, artistas, locais curiosos, um punhado de conservadores infiltrados. As paredes exibiam obras impactantes, um mural de silhuetas entrelaçadas contra fundos de azulejos portuenses, poemas gravados em granito evocando amores silenciados. João discursou primeiro, voz firme apesar do tremor: raízes invisíveis não são fracas, são as que sustentam as visíveis. Miguel seguiu, elogiando a jornada compartilhada. A multidão aplaudiu, mas fora, um pequeno protesto de fiéis com rosários murmurava preces contra pecado. A noite culminou em uma recepção no terraço sobre o Douro, vinhos fluindo como o rio abaixo. A mãe de João chegou tarde, hesitante em um vestido floral, abraçando o filho com força. É bonito, isto, murmurou, olhando as obras. Como tu. Ela conversou com Miguel sobre vinhos alentejanos, um gelo quebrado devagar. A prima de Miguel, uma jovem de 25 com um sorriso contagiante, chegou com flores, finalmente, família de verdade. Mas o momento de pico veio quando Sofia subiu ao improviso, anunciando alianças com centros de Lisboa e Faro, a rede crescia. Dias depois, uma crise, um artista convidado, um homem não binário de Vila Real, sofreu um ataque homofóbico nas ruas escuras da Foz. A galeria virou refúgio, e João e Miguel organizaram uma vigília à beira-rio, velas tremulando contra a noite. Centenas vieram, cantando Grândola, Vila Morena, em versão quier, um hino de resistência. Ali, de mãos dadas, João sentiu o amor se transmutar em algo maior, solidariedade. Isto é por nós todos, sussurrou Miguel. O outono aprofundou laços. Sofia introduziu-os à cena noturna do Porto, bares escondidos no Galerias de Paris, onde drag queens performavam fados subversivos. João, mais confiante, começou a escrever um blog sobre suas experiências, textos que viralizaram em fóruns GLBT. Mas uma sombra pairou quando Ricardo enviou uma notícia: casara-se novamente, com uma mulher, em uma cerimônia discreta. Fim de capítulo, comentou Miguel, aliviado. Para João, era lição: caminhos divergem, mas o amor verdadeiro converge. Inverno trouxe neve rara ao norte, blanquetingo Douro em branco. Eles celebraram o ano novo na casa da prima de Miguel, uma reunião familiar que era com primos distantes saindo do armário. A mãe de João enviou presentes, um cachecol tricotado, uma carta: orgulho, filho. A galeria prosperava, com aulas de arte para jovens LGBTQ+. Primavera os surpreendeu com uma proposta de casamento de Sofia para sua parceira, pedindo que João e Miguel fossem testemunhas. Inspirem-nos, disse ela. O evento, em um jardim do Palácio da Bolsa, foi íntimo, votos sussurrados, alianças de prata com gravuras de ondas do Atlântico. João, emocionado, viu neles o futuro próprio. Mas o clímax veio com uma oferta tentadora: a expansão para Lisboa, dividindo tempo. Escolhemos nós, decidiu Miguel. Porto é lar agora. Em uma viagem de fim de semana a Évora, plantaram outra oliveira, raízes se entrelaçando como seus destinos. Verão no Porto era um bálsamo de luz e rio, mas para João e Miguel, trazia o calor de desafios novos. A galeria Raízes Invisíveis havia se tornado um marco, atraindo visitantes de Espanha e França, mas o sucesso gerava inveja. Um concorrente local, um galerista tradicional chamado Armando, espalhava boatos: eles promovem agenda política, não arte. Armando era o arquétipo do estabelecimento portuense, 60 anos, charuto na mão, laços com a elite vinícola que via a diversidade como ameaça ao legado. João descobriu os rumores durante uma entrevista no Jornal de Notícias, onde o repórter, simpático mas astuto, perguntou: alguma resposta às críticas de arte militante? João, microfone em punho, respondeu com calma forjada: a arte é sempre militante quando revela verdades. As nossas raízes são invisíveis, mas reais. A citação viralizou, mas Armando retaliou convidando-os para um debate amigável, em seu clube privado, uma armadilha disfarçada de diálogo.
Miguel hesitou em aceitar, mas João insistiu: mostremos que não nos escondemos. O evento, em uma sala abafada com retratos de bisavós austera, foi tenso. Armando, com voz melíflua, questionou: não acham que isso divide a comunidade artística? Sofia, convidada como apoio, rebateu: divide. Uniu os silenciados. O debate esquentou quando um associado de Armando insinuou valores familiares tradicionais, olhando para João. Miguel interveio: voz firme, família é quem escolhe amar, não quem dita regras. Saíram vitoriosos, mas exaustos, o incidente reacendendo medos de isolamento. Em casa, o amor era refúgio. Noites no loft, cozinhando tripas à moda do Porto misturadas com toques alentejanos, rindo de anedotas da infância. João escrevera um conto curto sobre seu reencontro, publicado em uma antologia que era, dedicada a Miguel, para o que me achou na chuva. Miguel, tocado, planejou uma surpresa, uma viagem de fim de semana a Óbidos, a vila literária, onde reservou uma suíte em uma pousada com paredes de livros. Mas o conflito escalou quando a família de Miguel interveio. O tio, após anos de silêncio, ligou furioso pelo debate: estás envergonhando o nome da família. Volta ao que é direito. Miguel desligou, mas o golpe doeu. João o encontrou no terraço, fumando um cigarro raro, vício de estresse. Eles não importam, consolou João, abraçando-o contra o parapeito. Nós importamos. Naquela noite, conversaram até o amanhecer sobre limites, bloquear números, escrever uma carta coletiva de coming out familiar. Era catártico, transformando dor em declaração. A reviravolta positiva veio com um prémio, a galeria indicada para o Prémio Nacional de Arte Contemporânea, categoria Inovação Social. A notícia chegou durante um piquenique no Jardim do Morro, com vista para as Pontes do Douro. Sofia gritou de alegria, abrindo uma garrafa de espumante. Vocês merecem. A cerimônia em Lisboa era um retorno às raízes, e João convidou a mãe e o pai, um teste de aceitação plena. Enquanto isso, Armando não desistia, sabotou sutilmente, atrasando entregas de materiais para uma exposição colaborativa. Descoberto, ele se desculpou publicamente, forçado pela pressão da mídia, mas o incidente uniu a comunidade. Artistas rivais se solidarizaram, criando uma exposição, unidos nas diferenças. O outono trouxe o prémio, eles venceram, com o discurso de Miguel: esta vitória é de todos os invisíveis que ousam brilhar. A família de João aplaudiu da plateia, o pai com lágrimas nos olhos. De volta ao Porto, celebraram com um jantar íntimo, Ana e Sofia presentes via videochamada, agora com bebê choramingando ao fundo. Inverno testou com uma nevasca que isolou a cidade, mas o loft era aconchegante. João completou 25 anos, e Miguel organizou uma festa surpresa com amigos que era bolo de bolos rei, fado ao vivo. Um presente especial, uma aliança simples, não de casamento, mas de compromisso. Quando estiveres pronto, disse Miguel. João, emocionado, respondeu: agora. Mas o clímax veio com uma crise pessoal. João recebeu uma oferta de emprego em Lisboa, curador sénior em uma grande instituição. Era sonho realizado, mas significava separação. Escolhe o que te faz feliz, disse Miguel, coração apertado. João ponderou dias, caminhando sozinho pela marginal do Douro. A decisão: recusar. Meu lugar é contigo, aqui. Era sacrifício por amor, fortalecendo-os. Primavera florescida, eles planejaram o futuro, a expansão da galeria para workshops online, uma viagem à Madeira para recarregar. Uma carta de Armando chegou: parabéns. Aprendi algo. Redenção improvável. Verão os encontrou em Óbidos finalmente, lendo trechos um para o outro em um festival literário que era. Sob as muralhas medievais, João sussurrou: perdi-me uma vez, mas encontrei tudo. O amor, maduro, era agora uma videira frutífera. O ciclo das estações em Porto havia-se completado 3 vezes desde a mudança, e com o quarto outono, João e Miguel colhiam frutos de uma vida tecida com paciência e paixão. Aos 26 e 29 anos, eles eram pilares da cena cultural nortenha, a galeria Raízes Invisíveis, agora um complexo com café anexo, onde João servia cafés com leituras de poesia aos sábados. O espaço pulsava, oficinas para jovens explorando identidades, exposições itinerantes que viajavam a vilas remotas do Minho, combatendo o isolamento rural. Mas o destino, sempre caprichoso como o Douro em cheia, reservava uma prova final. Uma manhã de folhas caindo, Miguel recebeu um diagnóstico: ansiedade crónica agravada, herança do estresse acumulado desde o divórcio e as batalhas públicas. Preciso de tempo, confessou a João no consultório, voz embargada. Talvez uma pausa da galeria. João sentiu o chão tremer, não por dúvida, mas por amor que doía na impotência.
Vamos juntos, propôs, cancelando compromissos para uma retrita em um mosteiro reconvertido nas serras de Arga, um lugar de silêncio e cura. A viagem foi introspectiva, trilhas entre castanheiras centenárias, meditações guiadas por um monge que compartilhava histórias de fé reconciliada com orientação. Ali, sem o burburinho da cidade, Miguel desabafou camadas profundas, a culpa por falhar como bissexual perfeito, o medo de não ser o parceiro forte que João merecia. João ouvia, lágrimas silenciosas, revelando suas próprias inseguranças, o pavor de que o amor fosse condicional, revivendo rejeições de Évora. Tu és minha raiz, disse João uma noite, sob estrelas claras. Invisível ou não, sustenta-me. O abraço que se seguiu foi cura, um pacto renovado. De volta, a galeria adaptou-se, Sofia assumiu temporariamente a curadoria, permitindo que Miguel se recuperasse. João gerenciava o dia-a-dia, mas uma surpresa surgiu. Um documentarista de Lisboa, inspirado no blog de João, propôs um filme sobre sua jornada, da chuva ao rio, um amor português. Era exposição total, mas também validação. Eles aceitaram, filmagens começando com cenas íntimas no loft, risadas nervosas ao recriar o reencontro fictício na chuva. O conflito culminou quando o filme vazou trechos online, reacendendo atas. Um blog conservador de Braga rotulou-os de propaganda decadente, e protestos menores surgiram na Ribeira. Armando, redimido, defendeu publicamente: a arte verdadeira incomoda, por isso é valiosa. A família de João, agora aliada, enviou uma carta coletiva: orgulhosos de vocês. Venham no Natal. Até o tio de Miguel suavizou, convidando-os para uma vindima no Douro. O festival de encerramento do ano, Fluxos Invisíveis, foi o ápice. Centenas lutaram o espaço, com performances que entrelaçavam fado e spoken word esculturas interativas tocando rios de luz. Durante o discurso final, Miguel, recuperado e radiante, subiu ao palco com João: perdemos-nos na cidade, mas encontramos caminhos uns nos outros. Este é o nosso legado, amor que resiste. A multidão ovacionou, e ali, sob luzes coloridas, eles trocaram votos informais: eu escolho-te, todos os dias, um casamento sem papéis, mas com almas. Anos fluíram como o Douro, a galeria expandiu para um centro de residências artísticas, João publicou um livro de memórias, Miguel lecionou em universidades. Filhos não vieram por sangue, mas por afeto, mentoreando jovens como outrora foram mentorados. Em Évora, a oliveira cresceu frondosa, no Porto, raízes novas brotaram. Uma década após a chuva, João e Miguel caminhavam pela marginal, mãos envelhecidas mas firmes. Ainda te perdes? Brincou Miguel. João riu: só para te encontrar de novo. O sol poente tingia o rio de ouro, e o amor, profundo como o Atlântico, perdurava, um testemunho de que, contra tempestades, o coração navega.